Enquanto Paulo, em Efésios, capítulo 1, destaca o plano abrangente da salvação em Cristo no âmbito universal, no capítulo 2, o apóstolo explica mais detalhadamente a maneira como Deus opera em nossa salvação no âmbito individual. A lição desta semana enfatiza 3 temas principais de Efésios, o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, que descrevem o processo dinâmico da salvação pessoal. Primeiro, o que significa estar morto em pecado? Qual é a natureza da vida pecaminosa? Segundo, o que significa ser ressuscitado com Cristo para uma nova vida nele? Terceiro, o que significa ser salvo pela graça por meio da fé? Muito bem, eu estou aqui já me ajustando para a nossa classe de hoje, lembrando que é sempre direto ao ponto, nós não vamos estudar a lição, nós vamos revisar o conhecimento. E a lição dessa semana é a número 4, como Deus nos resgata. Eu quero sugerir a você que aproveite bem a ilustração dessa semana, que foi contada aqui sobre Jessica McClure. É uma história interessante para você tratar exatamente do tema de resgate. Ela declara que a vida dela é um milagre. E eu deixei então essas imagens aí para que você possa utilizar na hora de fazer sua ilustração, ok? Vamos para o verso de Efésios 2, capítulo 4 e 5. Nós estamos já no segundo capítulo de Efésios e você está olhando na tela aí o texto dos versos 4 e 5 organizado numa estrutura quiástica. É só você se guiar pelas cores para facilitar, ok? Você pode ler o texto corrido, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Está tudo certo. Bora ler diferente? Eu vou ler conforme as cores. Eu começo lá no azinho verde e venho para o azinho verde de baixo. Depois eu vou para o B, lá em cima, e venho para o B' embaixo, conforme as cores. E eu vou terminar lendo a letra C. Vamos lá, junto comigo, acompanhei. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pela graça nos salvou, por causa do grande amor com que nos amou, nos dando vida juntamente com Cristo. Qual é o ponto central do texto? É a nossa condição. Mortos em nossas transgressões. Entenderam? É por esta causa que ele nos resgata. O tema da lição dessa semana fala como Deus nos resgata. E por que nos resgata? Porque o ponto central desse texto, na perícope de Efésios 2, 4 e 5, é que nós estamos perdidos, mortos em nossas transgressões. Aí ele age, porque ele é rico em misericórdia, ele age pela sua graça, e nós somos salvos. Por causa do seu grande amor, com que ele nos amou, é que ele nos dá vida, somos ressuscitados. Então, o tema da salvação e da ressurreição estão presentes no texto. E assim, se eu tivesse que explicar o que é resgate, resgate é se eu entender bem o conceito de salvação e ressurreição. Resgate significa salvo do pecado e salvo da morte, da consequência do pecado. A morte de Cristo me salva do pecado, porque Ele me amou. E a sua ressurreição me livra do poder do pecado, porque Ele me ressuscitou. Assim como Ele ressuscitou, eu tenho a garantia de, havendo morrido, ser também ressuscitado. Explore bem esse texto, ele é muito bom, viu, para você iniciar um bom diálogo com a sua unidade de ação nesse sábado. Bom, vamos então aos pontos chaves do nosso aprendizado para essa semana. Eu quero destacar, veja aí em caixa alta e em negrito, veja a nossa condição, a nossa inclinação, a nossa aprovação, a nossa salvação e a nossa exaltação. Eu começo estudando, revisando a lição a partir de domingo, vou para a segunda,
pulo para quarta-feira, chego em quinta e encerro a lição com o tema de terça-feira. Há uma lógica nessa proposta. Primeiro, qual é a nossa condição? Mortos e enganados. Qual é a nossa inclinação? Nós estamos iludidos por nossos desejos. Faça a pergunta, siga o roteiro aqui, tá? Isso aqui para você é um roteiro. Na nossa condição, você faz mortos e enganados e pode fazer a pergunta 1 para a classe. Nossa inclinação, iludidos pelos nossos desejos. Faça a pergunta 2 da lição. Nossa aprovação, abençoados por meio da sua graça. E faça a pergunta 4 da lição de quarta-feira. Nossa salvação é obra divina, não humana. Então, entender sobre isso é entender que nesse plano da salvação, Deus age para me tirar da condição. Resgate é quando eu estou perecendo, não tendo condição de salvar a mim mesmo. Então, vem o resgate, vem um interventor, vem alguém que me tira da situação pela qual, sem essa intervenção, eu estou fatalmente perdido. Explore o tema do resgate na lição, porque para mim é a palavra-chave dessa semana. E por isso que eu sugeri você começar com aquela história da jovem que foi resgatada quando bebê de um poço. Nossa exaltação. Então, eu sugiro que você termine falando a lição de terça-feira, que é a exaltação. Nós estudamos na semana passada a exaltação de Cristo. Nessa semana, a pergunta 3 da lição de terça-feira. Em que sentido os crentes participam da ressurreição, ascensão e exaltação de Cristo? Em que sentido? Lembre-se que na declaração de terça-feira, a lição diz que ele nos fez sentar nos lugares celestiais. É bom você entender isso e conversar com a sua unidade sobre essa proposta de exaltação de Deus para todos nós. Eu finalizo com 3 pontos importantes para a lição dessa semana. Primeiro, o que significa estar morto em pecado? Qual é a natureza da vida pecaminosa? O que significa ser ressuscitado em Cristo para uma nova vida nele? E o que significa ser salvo pela graça por meio da fé? Esse conceito da salvação pela graça por meio da fé é um tema extraordinário para você fechar a sua discussão com a classe, o conhecimento e o aprendizado adquirido durante essa semana. Tranquilo? Conto com a sua presença na próxima semana, que Deus te abençoe e até lá. Em casa você estuda, aqui você compartilha o conhecimento, mas nós vamos juntos sempre direto ao ponto.